Queridos irmãos, nós estamos no ano C. Portanto, no ciclo dominical, toca-nos ler o Evangelho segundo São Lucas. Porém, a igreja nos faz, neste domingo, ler esta cena do primeiro milagre, do primeiro sinal de Jesus no Evangelho de São João. Isso porque há uma conexão com a festa da Epifania. De fato, na Epifania nós celebramos esses 3 mistérios: a visita dos magos, o batismo do Senhor e as bodas em Caná. Esse trecho do capítulo 2 do Evangelho de São João é um trecho muito interessante e tem muitos detalhes que seriam dignos de nota. Eu, obviamente, não vou explorá-los todos, porque isso levaria bastante tempo. Quero apenas pegar alguns princípios gerais que aqui estão. O texto começa dizendo: houve um casamento em Caná da Galileia. E termina dizendo: este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Por que São João quis iniciar a descrição dos sinais de Jesus, e no Evangelho de São João há 7 sinais que Cristo realiza, todos eles com grande peso teológico. Mas não apenas isso. Porque, dentre estes sinais, São João quis que o primeiro acontecesse dentro de uma festa de casamento. Isso tem muita importância no contexto geral da teologia de São João. Por quê? Se nós lemos o livro do Apocalipse, nós vamos ver grandes semelhanças até de algumas palavras que aqui aparecem. A primeira, quando nós vemos no final do livro o anjo dizendo a João: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E depois ele diz: então eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, tal qual uma noiva ataviada, enfeitada para o seu marido. Outro paralelo que aparece também em relação ao livro do Apocalipse é o modo como Nosso Senhor chama a sua mãe. O texto diz que a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, ela dá pela falta do vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Ou, numa tradução alternativa, no interrogativo: mulher, o que isso tem a ver comigo e contigo? Acaso a minha hora ainda não chegou? É uma tradução alternativa, interessante, inclusive. Jesus chama Maria de mulher. Isso tem a ver com o capítulo 12 do livro do livro do Apocalipse, quando São João diz: apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, etc. E, ao mesmo tempo, isso tem muito a ver com o livro do Gênesis, quando Deus diz à serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher.
É muito interessante que, no final do livro do Gênesis, quando José do Egito tem um sonho e o comunica aos seus irmãos, ele diz: eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. E no capítulo 12 do livro do Apocalipse, a mulher é descrita como estando vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Mas não apenas isso. Do mesmo jeito que ela diz aos serventes: fazei o que ele vos disser, é exatamente a mesma expressão que o faraó utiliza quando as pessoas vêm pedir mantimento no Egito. Ide a José e fazei o que ele vos disser. Portanto, o que nós temos aqui é, na mulher, uma imagem do resto de Israel que permaneceu fiel a Deus. Uma imagem da igreja que surge desse resto de Israel e carrega as promessas de Deus no seu seio. A igreja que olha para aquela celebração de casamento que deveria ser a relação de Israel com o seu Deus e diz: olha, eles não têm mais vinho. É interessante que aqui o milagre da multiplicação, aliás, da transformação da água em vinho, é exclusivo de São João. E ele tem uma relação tanto com a paixão do Senhor, quanto com a Eucaristia. Isso nós vemos pela construção do Evangelho de São João. Nós temos 3 Páscoas ao longo do Evangelho de São João. A primeira Páscoa é antecedida pela transformação da água em vinho. A segunda Páscoa é quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E a terceira Páscoa é aquela em que ele morre. Entre a primeira e a última Páscoa, nós temos, mais uma vez, uma coincidência. A mulher. Aos pés da cruz estava Maria, sua mãe, e o discípulo amado, e Jesus diz: mulher, eis o teu filho. Mulher, mais uma vez, ele a chama de mulher. Mulher, eis o teu filho. Ou seja, nós temos uma relação dessas 2 Páscoas, a Páscoa da água transformada em vinho, a Páscoa da multiplicação dos pães, com a Páscoa da morte do Senhor, de cujo lado aberto sai sangue e água. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, sendo iniciado no Evangelho de São João, é um panorama que vai culminar nas bodas da noiva com o noivo, da igreja com Cristo, da igreja transformada pelo Cristo, da observância exterior da lei mosaica para a realidade do amor efusivo, apaixonado, saboroso, quente, do amor inebriante que a igreja tem que ter por ele no Novo Testamento. O vinho, na Escritura, significa muitas coisas. A alegria, significa o amor. O próprio livro do Cântico dos Cânticos, nele a noiva diz a Sulamita: o teu amor é mais forte do que o vinho. E o vinho também foi descoberto por Noé, o patriarca, que, depois do dilúvio, tira suco das uvas e, sem perceber, elas
fermentam e ele fica embriagado. E os padres da igreja interpretam essa embriaguez de Noé como a embriaguez da caridade, do amor sobrenatural. Ou seja, o homem tomado pelo Espírito Santo, ele ama a Deus com um fervor realmente apaixonante, extasiante, eufórico, empolgado, extravagante, com o fervor, por exemplo, com o qual Maria de Betânia, no capítulo 12 do mesmo Evangelho de São João, quebra o frasco de alabastro aos pés de Jesus para o escândalo de Judas. Judas diz, nossa, que desperdício, isso poderia ter sido transformado em dinheiro e dado aos pobres. Jesus diz, pobres sempre tereis entre vós, a mim nem sempre o tereis. Ou seja, é um amor que não se contém, é um amor que é irrefreável, é um amor que contrasta com o legalismo dos fariseus. Estavam lá 6 talhas de pedra colocadas para purificação. Mas elas estavam vazias. Quantas vezes nós somos talhas vazias? Nós temos uma religiosidade dura, petrificada, uma doutrina consolidada do lado de fora, mas a alma vazia de Deus. Ou seja, eu conheço Deus com uma informação do catecismo, mas eu não conheço de fato, eu não experimento da comunhão com Ele. Quantos de nós somos cristãos que se conformam com um tipo de espiritualidade fria, rígida, inflexível, exterior, quando na verdade Jesus começa os seus sinais do Evangelho de São João numa festa de casamento para dizer que o importante para ele é o nosso amor. É que nós sejamos uma noiva apaixonada, uma noiva incendiada, uma noiva que recebe o seu corpo, recebe o seu sangue, deixando-se transformar por ele, cada vez mais, numa noiva que não tem outros amores senão o amor dele. Como São Paulo diz aos Efésios, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, purificando-a pela água do batismo misturada com a palavra, para apresentá-la a si mesmo santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem defeito, gloriosa. É por isso que a gente comunga. A gente comunga porque o Senhor vai nos transformando nele. O Senhor vai transformando o nosso caráter para que essa igreja gloriosa venha à luz. Num doloroso trabalho de parto, nós comungamos para que a nossa caridade, o nosso fervor, o nosso amor por Deus seja realmente intenso, seja fulminante. Ora, o que acontece conosco, queridos irmãos, é que nós nos contentamos com um tipo de espiritualidade mercantilista. Nós queremos trocar coisas com Deus. Por exemplo, se você tiver qualquer problema, digamos que uma pessoa, um médico, chegue para você e diga, olha, tem uma mancha aqui no seu exame
e você está com a possibilidade de ter um câncer. Você vai começar a rezar, vai fazer corrente de oração, vai botar milhares de pessoas para rezar, vai fazer o que você puder, manda o nome para cá, manda o nome para lá, vai nisso, vai naquilo, porque você está interessado na sua saúde. Ora, quando é que nós vamos dedicar tempo para Ele? Tempo para Deus. Tempo para Cristo. Ou seja, eu não vim hoje para pedir nada. Eu vim hoje para passar um tempo contigo. Para te amar. Passar uma noite contigo. Nós temos aqui, por exemplo, uma adoração mensal, 24 horas. Como são raras as pessoas que dizem assim, olha, eu vou dedicar algumas horas da minha noite para adorá-lo, para estar com Ele. Sem troca, eu quero estar com Ele, eu quero amá-lo. Quantas vezes nós, por exemplo, rezamos o nosso terço de maneira mecânica, assistimos à missa simplesmente para cumprir um preceito, nos confessamos para pagar uma espécie de tarifa, de passar por um pedágio para recebermos a comunhão. Quantas vezes comungamos de modo frio, dissipado, distraído. Quantas vezes a nossa vida de oração gira em torno de nós mesmos, do nosso eu, das nossas necessidades, da nossa vontade. Falta fogo, falta amor, falta violência do amor. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, que o reino dos céus pertence aos violentos, ele está falando sobre uma forma violenta de amar, sobre uma caridade que se lança sobre Deus como um caçador sobre a caça, como um leopardo sobre a presa, sobre um amor no qual nós queremos nos misturar com Ele, nos fascinar com a face dEle, olhar para Ele com todo o nosso ser, explorando todas as suas dimensões, exatamente como diz São Paulo, quando fala sobre o amor de Cristo em toda a sua altura, sua profundidade, em sua largura, em seu comprimento. Quantos de nós conseguimos realmente ser essa noiva embriagada de amor? Como diz São Paulo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos pedir perdão ao nosso noivo. Nós temos que pedir perdão ao nosso esposo. Porque muitas vezes temos sido uma igreja apática. E como é horrível um esposo apaixonado diante de uma esposa indiferente, apática, fria, que não corresponde carinho com carinho, amor com amor, intensidade com intensidade, que parece um cadáver, é fria, gélida, não reage, não tem impulso interior de vida, que está ali como uma presença apenas, literalmente de corpo presente. Como é horrível amar uma mulher que não ama. Como é horrível ser esposo de uma igreja muito preocupada com as suas necessidades autocentradas e pouco ocupada em amá-lo. Mesmo o nosso apostolado, se ele for feito como um propagandismo, é como a mulher que
é uma excelente trabalhadora fora de casa, mas quando entra em casa vira uma estátua. Você produz, você traz para o lar, mas não existe amor. Onde está o incêndio? Aonde está a labareda? Quando Jesus diz, eu vim trazer fogo à terra. Ele está falando dessa caridade incendiada. Eu preciso, como igreja, olhar para o Senhor, olhar para o esposo e dizer, Senhor, lamentavelmente eu tenho me comportado como se fosse um fariseu, um judeu do Velho Testamento. Eu apenas estou cumprindo preceitos. Eu apenas me reduzo àquilo que é obrigatório, àquilo que a igreja me indica como necessário. Eu não me excedo, eu não sou nem um pouco generoso contigo, eu não tenho um coração queimando de amor por ti. O pecado me atrai, me arrasta, me seduz, eu esqueço de ti muito facilmente e começo a olhar para o lado e começo a fazer aquilo que eu quero. Eu levanto as minhas mãos e não me importo com mais nada, com o nosso relacionamento íntimo, quando eu preciso realmente fazer a minha vontade e atender os meus caprichos. Eu tenho invalidado o teu sangue. Eu tenho pisado em cima do teu amor. Eu tenho renegado a tua cruz, ignorado o teu sacrifício. É por isso que eu sou uma noiva apática. Não tem vinho nessa festa. Só tem água. 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 Imagine você numa festa de aniversário. O que tem para beber? Água. Da Sabesp ainda, cheia de cloro. Água. Água. Pedra. Vamos levantar uma igreja de pedra, que é um grande túmulo de gente morta lá dentro. Não adianta nada. Uma cova. Não tem vida, não tem paixão, não tem amor. Não é sobre isso. O Evangelho não é para ser um judaísmo melhorado. Não. O Evangelho é para causar uma transformação verdadeira de amor em nós, de tal modo que o Senhor para nós seja tudo. No Cântico dos Cânticos, o Senhor compara os olhos da amada com os olhos de uma pomba. Vejam que coisa curiosa, porque o que tem um olho de uma pomba? Parece uma coisa tão tosca esse elogio. A minha amada tem os olhos como de uma pomba. Parece uma coisa muito sem sentido. Mas não é sem sentido. Porque a pomba, ela só tem uma visão direcionada para frente. Ela não tem uma visão aerodinâmica. Ela enxerga para frente. É por isso que é tão fácil matar uma pomba. Você está dirigindo na estrada, passa uma pomba, você mata a pomba. Porque ela só enxerga para frente. A igreja deveria enxergar apenas a Cristo e mais ninguém. Essa é a nossa identidade. A nossa paixão pelo Senhor deveria ser tão intensa que não conseguimos enxergar mais nada a não ser Jesus Cristo e Cristo crucificado. Queridos irmãos, peçamos perdão pela apatia, pela frialdade, pela nossa indiferença diante desse esposo apaixonado que morreu por nós.
E peçamos ao Senhor que derrame um incêndio, um batismo de amor sobre todos nós. Que nós amemos o Senhor com um coração verdadeiramente apaixonado, porque tudo começa em Caná. Este foi o início, o princípio dos sinais de Jesus. E ele o realizou em Caná. E manifestou a sua glória. E os discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. Por quê? Pela abundância do vinho. Isso tem tudo a ver com as promessas messiânicas. O banquete com finos vinhos, com vinhos refinados que Deus prometeu dar ao seu povo. Eles viram a sua glória, eles entenderam do que se tratava, da generosidade, da exuberância, do transbordamento, do amor maravilhoso de Deus em Caná da Galileia. Voltemos para Caná. Voltemos para o princípio dos sinais de Jesus. Permitamos que o seu amor nos reconquiste. Escutemos a sua voz como a noiva de Oséias: eu te levarei ao deserto e falarei ao teu coração palavras de amor. E como ele diz, eu te atraio com cordas de amor, com laços de caridade. Que nós nos deixemos atrair pelo Senhor e que o Senhor nos leve de tal modo por caminhos de um amor incendiado, que o fogo do seu amor queime em nós qualquer outro amor que concorra, para que os nossos olhos sejam como os olhos de pomba, ou seja, que enxerguem apenas e tão somente o amor de Jesus Cristo.